Em busca de abrigo, eu encontrei 3 viúvas apaches e revelei um amor inesperado e transformador. A pressão pesava sobre meus ombros como uma pedra. Aos 23 anos, a vida me parecia uma prisão dourada, cheia de expectativas. Meu pai, com sua voz firme, sempre me dizia que o futuro estava na administração da empresa familiar. Mas lá dentro, meu coração pulsava forte pela arte, e eu escondia meus quadros em um canto do meu quarto, enquanto na superfície usava um sorriso que nunca sentia. Foi após uma briga fervorosa, onde palavras cortantes voaram como flechas, que decidi que não dava mais. Peguei meu carro, liguei o motor e saí sem rumo. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, e a estrada se estendia à minha frente. A liberdade parecia palpável, mas a dor da ruptura pulsava em mim como uma ferida aberta. A sensação de abandono foi sucedida pelo medo, mas antes que eu pudesse pensar muito, avistei uma antiga fazenda de café rodeada por árvores majestosas. Algo dentro de mim clamou para parar. Assim que entrei na fazenda, fui recebido por 3 mulheres que pareciam ter saído de algum conto mágico. Maria, com seus olhos brilhantes e alma de artista, exibia uma aura que me absorveu. Ana, a contadora de histórias, me encantou com sua risada, fazendo as memórias dançarem ao seu redor. E Tânia, a mais jovem, com sorrisos que iluminavam o dia, podia transformar ingredientes simples em banquetes que aqueciam o coração. Elas eram força, amor e luz, todas ao mesmo tempo. No começo, eu me sentia pequeno e inseguro, como uma folha caída ao vento, mas a gentileza delas me envolveu como um abraço quente. Elas não só acolheram meu corpo, mas também começaram a curar a alma ferida. Maria me incentivou a pegar um pincel e pintar. No início, as cores eram tímidas, mas aos poucos, conforme escutava as histórias da vida delas e via como enfrentaram suas próprias tempestades, a arte começou a fluir. Eu não pintava apenas uma paisagem. Eu retratava sentimentos, angústias, amores e esperanças. Tudo inspirado por aquelas mulheres sábias. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias se tornaram semanas, e eu percebi que estava me apaixonando por Tânia. Como seu sorriso me fazia acreditar que eu poderia ser verdadeiro. Mas a culpa batia na porta do meu coração. Eu sentia lealdade à minha família, ao meu passado, e ao mesmo tempo experimentava a liberdade de ser eu mesmo. A voz do meu pai ecoava em minha mente, enquanto a presença de Tânia fazia meu espírito vibrar. Mas a tranquilidade da fazenda não duraria. Um dia, a notícia chegou como uma tempestade. A propriedade estava em risco de ser vendida. Meu coração disparou. O que eu faria agora? Lutar ao lado das viúvas, que se tornaram minha nova família, ou voltar para o lar, onde as expectativas me mantinham refém? Mais importante, eu conseguiria unir os mundos que eu tanto ansiava ou teria que escolher? Acordei com a luz do sol filtrando pelas frestas das janelas. O cheiro do café fresco misturado com o aroma das flores rosas no quintal me envolveu. O coração ainda acelerado, eu não conseguia ignorar a urgência da situação. A venda da fazenda poderia significar a perda não só de um lar, mas de todas as novas realidades que tinha construído ali. Será que conseguia lutar por isso? Levantei da cama e fui até a cozinha, onde Tânia estava preparando o café da manhã. Ela girava com graciosidade, seu cabelo negro dançando enquanto cortava frutas. Ao me ver, seu rosto iluminou-se com um sorriso que eu tanto esperava, como se o sol estivesse surgindo após uma tempestade. Bom dia, disse ela com a energia de quem tem uma nova história pronta para ser escrita. Bom dia, Tânia, respondi, tentando esconder a preocupação que me consumia. O café estava pronto e, enquanto tomávamos a primeira xícara, sentei-me de maneira hesitante. O peso da incerteza era como uma âncora em meu peito. Tânia, comecei, mas as palavras se embaraçaram. O que eu diria? Que estava apaixonado por ela, mas também perdido entre 2 mundos? Que temia que a fazenda, o lugar que me acolheu, estivesse prestes a desaparecer? O que aconteceu? Ela perguntou, olhando diretamente em meus olhos, como se tivesse lido minha mente. Sua sinceridade cortou as paredes que eu tinha erguido.
A fazenda, eu... Hesitei mais uma vez. O que se você... Nós... tivermos que deixá-la? Os olhos dela brilharam com preocupação, mas ali estava a força que conheci desde o início. Nós não vamos deixar isso acontecer, afirmou ela, sua voz firme. Essas paredes guardam tantas histórias e amores. Não podemos deixar que alguém tire isso da gente. A paixão inserida em suas palavras fez meu coração pulsar. Por um instante, todas as dúvidas pareceram menores. Eu tinha uma razão para lutar, e essa razão era Tânia. Decidimos reunir a coragem e buscar uma solução. Com a ajuda de Maria e Ana, colocamos nossas ideias em prática. O plano girava em torno da comunidade local. Por que não criar um festival de arte e cultura? Uma forma de celebrar o legado da fazenda e, quem sabe, atrair investidores que quisessem preservar aquele pedaço mágico de terra. Percebi que, enquanto falávamos sobre as ideias, a alegria retornava às nossas faces. As histórias começaram a fluir, assim como as risadas. Fomos então à cidade, falando com vizinhos, amigos e até desconhecidos, convidando-os a se juntarem à nossa causa. O apoio foi crescendo, e o caos que antes me acorrentava começou a se dissipar. Em meio a propostas, conversas e frutos crescentes de nossa determinação, não pude evitar de me perder no olhar de Tânia. Aquele brilho não era somente de amor, mas de um futuro construído juntos. No entanto, em alguma parte de mim ainda havia uma sombra. A possibilidade de que o que estava trilhando era um caminho cheio de espinhos. Afinal, e se os investidores se negassem a acreditar na causa? E se a pressão de voltar para casa me atingisse novamente? Conforme o sol começava a se pôr, lançando um tom alaranjado sobre a fazenda, percebi que estava diante de uma escolha. Lutar pelo que amava ou voltar a viver a vida que me era imposta. Eu olhei para Tânia, e naquele instante, percebi que não poderia mais me esconder. Era hora de enfrentar os medos, mas a pergunta ficou ecoando em mim. Estarei realmente pronto para as consequências de minha decisão? Ao acordar no dia seguinte, a luz suave e os sons da fazenda eram como um abraço familiar. No entanto, uma tensão permanecia no ar, como um fio prestes a se romper. Tânia estava sentada à mesa, com o olhar concentrado em um bloco de notas. Seus lábios estavam levemente apertados, e o lenço amarrado no cabelo indicava que ela estava séria, prestes a encarar um novo desafio. Estive pensando... Ela começou, quebrando o silêncio. Precisamos ser estratégicos. Podemos convidar artistas da região e expandir nosso festival, não só para trazer apoio financeiro, mas para mostrar ao mundo a essência da nossa fazenda. A empolgação em sua voz fez meu coração acelerar, mas logo uma nuvem de dúvida pairou sobre mim. E se não funcionarmos? E se, ao invés de apoio, encontrarmos resistência? Questionei, sentindo o peso do medo ser esmagador. Tânia me encarou, sua determinação brilhando como o sol pela manhã. Precisamos acreditar. Se não mostrarmos nossa paixão, como alguém poderia se importar? Suas palavras eram como combustível, acendendo a chama da esperança que havia começado a esfriar. Por um momento, fui capaz de ver tudo com clareza. A fazenda não era apenas um lugar. Era um símbolo da nossa luta e da força que encontramos juntos. Decidi me deixar levar pela energia dela, por aquele impulso inexplicável de acreditar. O dia fluiu entre reuniões, ligações e visitas. Encontramos pessoas dispostas a ajudar, artistas que não apenas queriam se apresentar, mas que entendiam a visceral conexão com a terra. A palavra se espalhou como a poeira do domínio, e injetamos vida naquele projeto com ideias tão vibrantes quanto as cores do pôr do sol. Entretanto, as incertezas não se dissipavam. Enquanto Tânia liderava as conversas, uma estranha inquietação tomou conta de mim. Comecei a perguntar em meu íntimo: e se essa empolgação empurrasse-a ainda mais para longe de mim? O que aconteceria quando enfrentássemos a dura realidade? A ponto de me perder em tais pensamentos, recebi uma mensagem. Era de um velho amigo, que também lidava com desafios em seu negócio. O convite era claro: um investidor que poderia estar interessado em apoiar nosso festival. O calor de uma possibilidade crescia, mas junto com ele, uma sombra. Tânia! Chamei, a adrenalina bombando nas veias. Pode ser a nossa chance. Recebi uma mensagem do Marcos. Ele pode nos ajudar. O olhar dela se iluminou, e por um instante tudo parecia possível. Vamos nos reunir com ele.
Isso pode mudar tudo, respondeu, tomando minha mão com força, como se a conexão entre nós pudesse solidificar aquele sonho. Mas ao mesmo tempo em que a esperança crescia, um pequeno sussurro dentro de mim igualava em intensidade o medo da dependência. E se o sucesso dependesse dele, e não de nós? Seríamos capazes de enfrentar as dificuldades que viriam, independentemente de quem oferecer ajuda? Naquela noite, ao me deitar, tudo parecia um turbilhão. Enquanto olhava para o teto, os ecos das emoções do dia vazavam pela mente. Desde a empolgação até o receio, cada emoção era comida para o espírito da fazenda, refletindo meu medo do que viria. Na calada da noite, o som do vento nas árvores era quase hipnotizante, mas o peso da miríade de perguntas continuava a me assolar. Saberei realmente lidar com tudo isso? Me questionei. Amanhã, quando nos encontramos com Marcos, um novo capítulo se abriria, e as consequências poderiam ser muito maiores do que imaginava. Tudo estava prestes a mudar. Mas será que estávamos prontos para isso? O dia amanheceu nublado, como se o céu refletisse a tempestade de emoções que batia no meu coração. O café da manhã, normalmente reconfortante, parecia amargo. Tânia estava radiante, mas eu estava consagrado ao meu turbilhão de pensamentos. Cada golada no café parecia feita de incertezas. Você está bem? Tânia perguntou com a voz doce como sempre, mas havia uma preocupação disfarçada em seu olhar. Estou apenas pensando no que vem a seguir, respondi, a minha voz não demonstrando a verdade que fervia dentro de mim. A ideia de dependermos de alguém, de um investidor, deixava uma sombra no meu peito. Nos arrumamos e saímos, a fazenda ainda enredada em suas rotinas matinais, as vacas mugindo levemente ao longe. O sol começava a aparecer por entre as nuvens, lançando raios de luz sobre a terra molhada, como se convidasse à esperança. Mas eu sabia que, por trás daquela luz, havia insegurança. No caminho para o café da manhã com Marcos, minha mente vagava. E se ele não visse o valor real do nosso projeto? E se tudo virasse apenas um negócio, desprovido da paixão e da conexão que tínhamos com a fazenda? O coração apertava, e eu ofegava ao sentir o peso da expectativa. Chegamos ao café, um lugar aconchegante com mesas de madeira e uma atmosfera que exalava histórias. Marcos já estava lá, tendendo a olhar ansioso como alguém que sabia que este seria um encontro definidor. Ao nos acercarmos, a expressão dele se iluminou. Tânia, disse ele, levantando-se para nos cumprimentar. Que bom ver vocês. Estou animado para conversar sobre o festival. A sinceridade na voz dele aliviou um pouco o peso na minha alma, até que a conversa começou. Falamos sobre a programação, os artistas e a visão que tínhamos para o festival. O entusiasmo de Tânia era contagiante. Cada ideia dela fazia Marcos acenar positivamente. Mas a cada sorriso que Marcos me dedicava, uma voz interna sussurrava que ele era um estranho no nosso sonho, um possível ladrão do que significava nossa luta. Quando Tânia e Marcos começaram a discutir detalhes financeiros, senti um nó na garganta. Era como se eu estivesse ouvindo a música da fazenda se apagando lentamente. Tentei fazer perguntas, trazer o meu ponto de vista, mas as palavras saíam distraídas. Parecia que eu mal existia naquele diálogo. E se fizermos uma campanha nas redes sociais? Sugeriu Tânia com um brilho nos olhos. Poderíamos conectar a comunidade e criar um movimento. Marcos apoiou, mas eu não conseguia me conectar à visão deles. As vozes pareciam distantes, como se estivéssemos em mundos separados. Tive que reunir forças para acabar com essa sensação. Um momento, por favor, interrompi, a voz mais firme do que eu me sentia. Eu preciso entender como Marcos se vê na nossa história. Qual é o seu compromisso, realmente? Os olhares se deslocaram para mim, e o ar pareceu se congelar por um segundo. Tânia franziu a testa, e Marcos ficou em silêncio, ponderando a pergunta. O ambiente estava tenso, e as palavras que podia pronunciar pareciam pesar como tijolos. Mas a expressão de Marcos se transformou, e ele respondeu. Eu quero investir porque acredito na importância de fazendas como esta, na sua conexão com a cultura e a comunidade. Ele fez uma pausa, estudando o nosso rosto. Mas estou aqui para somar, não para tomar o lugar de vocês. As palavras dele traziam um pouco de alívio, mas a tensão ainda permanecia. A inquietação dentro de mim não desaparecia. Após a conversa, enquanto caminhávamos de volta para a fazenda, Tânia olhou para mim, a ansiedade nos olhos. O que você achou?
Perguntou, sua voz quase um sussurro. Não sei. Estou apenas preocupado. Isso pode mudar tudo, mas e se não for o que precisamos? Uma onda de incerteza nos envolveu, e o peso das decisões pairava como uma nuvem carregada. O caminho à nossa frente parecia incerto, e ainda havia tantos pontos a serem esclarecidos. Poderíamos definir o futuro, mas, no fundo, eu me perguntava: será que o que estamos construindo realmente é bom o suficiente? Ou só estamos abraçando o que é cômodo? Assim que chegamos à fazenda, um novo dilema surgiu. Um cartaz estava pregado na porta do estábulo. A competição de talentos da cidade se aproxima. Aquilo poderia ser nossa chance de pegar ainda mais visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, trazia uma pressão para mostrarmos quem realmente éramos. A dúvida se instalou. O que deveríamos fazer agora? Aceitar a ajuda de Marcos ou apostar na força do que já temos? Tudo estava ligado a uma escolha, e essa escolha poderia mudar não apenas nossa fazenda, mas nossa vida. O som de nossas botas no chão de terra interrompeu o silêncio pesado que pairava entre nós. A competição de talentos, com suas promessas de visibilidade e reconhecimento, ecoava em minha mente como uma música inacabada. Tânia caminhava ao meu lado, mas seu olhar estava distante, fixo no horizonte. Eu poderia ver a pergunta refletida em seu rosto. E se for essa a nossa oportunidade? No entanto, a ideia de participar me causava um misto de ansiedade e aversão. O festival era uma extensão da fazenda, algo que sempre sonhamos juntos. Mas, agora, com a sombra de Marcos pairando sobre nós, essa ideia parecia não ser totalmente nossa. E se a competição apenas mostrasse as falhas e as fragilidades que tentávamos esconder? Vamos fazer um ensaio, sugeri, tentando afastar as dúvidas. Os olhos de Tânia brilharam, mas logo se apagaram novamente. E se não conseguirmos? Ela murmurou, a incerteza sufocando sua animação. O que havia começado como um pequeno projeto, uma visão compartilhada de um festival acolhedor, agora pairava sobre nós como um peso insuportável. A imagem de Marcos e seu olhar esperançoso se entrelaçava com a visão de nossa fazenda vibrante e cheia de vida. E a questão persistia. Estaríamos prontos para o que essa mudança poderia trazer? Ao chegarmos ao estábulo, eu vi nosso violão velho encostado na parede. Minha mente viajou para as tardes ensolaradas, quando Tânia e eu éramos apenas dois jovens sonhadores, tocando e cantando, imunes a qualquer preocupação. E se a música é tudo que precisamos? Pensei, um lampejo de esperança cruzando meu coração. Que tal um ensaio agora? Sugeri, um sorriso se formando involuntariamente. Tânia hesitou, mas logo assentiu, seu semblante suavizando. Em questão de minutos, o som do violão começou a preencher o ar fresco, ecoando entre as paredes do estábulo. A melodia que tocamos falava de esperanças, sonhos e, acima de tudo, de nós. Lembra quando fizemos aquela apresentação na escola? Ela perguntou, rindo ao lembrar. Foi um desastre. Mas foi um desastre divertido, respondi, rindo também. Eu não sabia que você ia esquecer a letra. As risadas flutuaram pelo ar como um bálsamo, aliviando a pressão em nossos peitos. Mas conforme cantávamos, o peso da incerteza voltava lentamente. A música nos unia, mas a competição se aproximava, e a pressão crescendo em torno de nossa paixão. Ainda sob a influência da inspiração que a música nos proporcionava, olhei fundo nos olhos de Tânia. O que você realmente quer, Tânia? Perguntei, minha voz mais suave agora. Quero saber se você sente como eu. Se a nossa essência ainda está presente, mesmo diante de tantas dúvidas. Ela hesitou, e meu coração começou a acelerar. O silêncio se arrastou entre nós, e eu sentia o tempo como se quisesse se quebrar em pedacinhos. Eu quero que nosso sonho não vire um pesadelo, ela disse finalmente, a emoção cruzando sua voz. Mas também quero que a gente tente. Se não tentarmos, podemos nos arrepender. Senti meu coração pesar. Era uma escolha, claramente. Enquanto as notas da canção dançavam pelo estábulo, as dúvidas não se dissipavam completamente. Mas havia uma faísca, uma semente de coragem sendo plantada em nossos corações. O que virá a seguir? Aceitar o risco da competição ou permanecer em um lugar seguro, mas estagnado? A música acabou, mas o dilema apenas tinha começado. O céu parecia mais claro, mas a incerteza ainda pairava sobre nós, trazendo à mente a pergunta que ecoava.
Qual o verdadeiro preço do nosso sonho? E que caminho escolheríamos juntos a partir dali? O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a fazenda. Tânia e eu ainda estávamos no estábulo, com o eco de nossa música fluindo pelos cantos. O clima era de uma calma superficial, mas em nossos corações, as tempestades da dúvida ainda rugiam. E se a gente se apresentasse naquela competição? Tânia perguntou, embora suas palavras soassem mais como um desejo do que uma certeza. Eu parei. O violão descansando em meu colo. 1 milhão de pensamentos cruzaram minha mente. A ideia de enfrentarmos a plateia, de expor nossas vulnerabilidades, era assustadora. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim pulsava, necessitando daquela chance. Podemos fazer algo diferente, respondi, tentando encontrar uma direção. Ao invés de apenas cantar, podemos compartilhar uma história. A nossa história. Os olhos de Tânia brilharam novamente. O que havia começado como uma simples ideia sobre um festival se transformava em algo maior. Era a possibilidade de nos conectarmos com outras pessoas, de mostrar não só nossa música, mas a essência de quem éramos. Decidimos então escolher uma canção que ressoasse com nossas experiências e angústias. As horas passaram enquanto ensaiávamos, nossas vozes se entrelaçando como se nunca tivessem se separado. O medo, aos poucos, foi sendo substituído pela esperança. Sim, era arriscado, mas tinha algo libertador em nos permitirmos ser iguais, em sintonizar nossos sonhos e fracassos. Naquela noite, ao deitar, meu coração estava tranquilo. A sensação de que estávamos no caminho certo começou a tomar conta de mim, mas, como sempre, a realidade tinha seu jeito de nos lembrar que o controle era uma ilusão. Na manhã seguinte, ao acordar, logo percebi que algo estava diferente. O rosto de Tânia estava pálido. Seus olhos mostravam uma ansiedade que não pude ignorar. Eu sonhei com Marcos. Ela confessou, a voz tremente. Ele estava lá, no festival, rindo da nossa apresentação. Um calor subiu pelo meu corpo. A lembrança do caráter controlador e das palavras cruéis de Marcos ainda ecoava na minha mente. Era como se a sombra dele estivesse presente, mesmo em nossos momentos de luz. Querida, não podemos deixar que ele controle nossa história, eu disse firmemente. Ninguém pode tirar o que temos juntos. Não devemos deixar que mediocridade de outros defina nossas conquistas. Tânia concordou, mas a preocupação ainda nublava seu olhar. Um silêncio pesado se instalou entre nós, e eu sabia que essa barreira precisava ser quebrada. Vamos fazer isso por nós, exalei, decidindo criar um mantra. A música é nossa, a história é nossa, e vamos mostrar ao mundo o que realmente somos. Caminhamos para a cozinha, onde ensaiaríamos uma vez mais, mas ao abrir a porta, algo mudou drasticamente. A fazenda estava em alvoroço. Várias pessoas estavam reunidas em grupos, com sussurros apressados e olhares preocupados. No centro de tudo isso, uma cena se formou. Marcos estava ali, no meio da confusão, seu sorriso provocador reluzia sob a luz do sol, como se fosse um predador pronto para atacar. A determinação em mim desmoronou. Ao olhar para Tânia, percebi o mesmo medo refletido em seus olhos. Era como se aquela oportunidade, que uma vez nos unia, agora se tornasse um campo de batalha. Estávamos prestes a descobrir se nossa coragem seria suficiente para enfrentar a tempestade que se aproximava, e como isso poderia moldar não só nosso futuro, mas toda a nossa essência. E agora, a verdadeira dúvida se fazia presente. Conseguiríamos encontrar nosso caminho novamente, mesmo com Marcos tentando nos desviar? O que faríamos a seguir com essa nova pressão que pairava sobre nós? O foco se intensificou à medida que nos aproximávamos da cena tumultuada. O grupo de pessoas murmurava, e havia uma tensão no ar, quase palpável. Tânia pegou minha mão com força, suas unhas fincando na minha pele num gesto que falava mais que 1000 palavras. Ele não deveria estar aqui, não hoje, sussurrou Tânia. Desviei o olhar para Marcos. Seu sorriso era como uma máscara, ocultando algo mais sombrio por trás. Aquele brilho nos olhos estava longe de ser divertido. Era um aviso. Ele havia voltado, mas por quê? Aquilo não era só uma visita casual. Era uma ameaça. Com um gesto despreocupado, ele se apoiou em um tronco caído, observando a movimentação com um ar de quem desfrutava o espetáculo. Um dos vizinhos, o João, falou alto, como se tentasse combater a ansiedade no ar.
O Marcos veio cuidar de um problema de casa. Mas a gente não precisa dele aqui. Mas a voz de João mal alcançava os outros. A desconfiança estava plantada e começava a germinar em cada canto da fazenda. Tânia e eu trocamos olhares negros, um pacto silencioso de que não íamos permitir que nossa música fosse sufocada pela presença dele. Vamos, precisamos ensaiar. Tentei puxá-la, mas a hesitação dela me fez parar. Os olhos dela estavam fixos em Marcos, como se uma parte de seu ser acreditasse que aquele pesadelo poderia repetir-se. A lembrança dos dias sombrios que passamos juntos parecia voltar à tona, a sombra da tirania que ele exercia sobre ela. Não pude deixar de pensar que nem eu nem Tânia éramos mais as mesmas pessoas de antes. Eu só... não sei se consigo encarar ele, sabe? Sua voz saía como um murmurinho, quase como um eco distante. Escuta, o festival não é sobre ele. É uma oportunidade para mostrarmos a nós mesmas quem somos. Insisti, buscando um modo de resgatar sua confiança. Ela respirou fundo, algo dentro dela mudando. O brilho nos olhos parecia voltar aos poucos. Você tem razão. Não vou deixar que ele nos vença. Com isso, começamos a caminhar em direção ao nosso local habitual para ensaiar, longe do tumulto. Cada passo era um ato de resistência, uma afirmação de que nossas vozes importavam mais que sussurros e olhares julgadores. Sentamos cobertos por sombras de árvores que dançavam com a brisa suave. As notas musicais reverberavam ao nosso redor, como um abraço confortante. À medida que cantávamos, as letras se tornavam um bicho-papão, desnudando nossos medos e levantando nossas esperanças. Por alguns momentos, a presença de Marcos parecia se dissipar, e éramos apenas nós duas, envoltas em nosso próprio mundo. Porém, enquanto nos permitíamos fluir com a música, um grito rasgou o ar, interrompendo nossa conexão. Desviando o olhar, vimos Marcos caminhando em nossa direção, o semblante decidido. A palavra não estava presa na minha garganta, mas outra voz já ecoava em minha mente. Era hora de ser forte. Deixe-nos em paz, Marcos! Gritei, a adrenalina disparando em minhas veias. O riso dele foi uma facada, e o ódio e a insegurança de Tânia estavam claros em seu olhar. O festival estava se aproximando, e a cada segundo que passava, a dúvida voltava a me envolver. Ele ainda tinha um poder sobre nós. Tudo o que construímos poderia desmoronar em um instante. Mas então, uma ideia me ocorreu. Se ele estava ali, o que mais poderia fazer? O festival se tornaria a nossa oportunidade de se libertar daquela pressão que nos oprimia. Era a hora de mostrar ao mundo, e a ele, que não seríamos mais reféns de seu jogo. Enquanto Marcos se aproximava, ergui minha voz com firmeza. Você não vai nos deter. Tânia se uniu a mim, e por um momento senti a força de nosso vínculo ressoar. Existiria a coragem necessária para nos livrarmos de uma vez por todas de Marcos? Ou ele dominaria o palco que tinha até o momento? O que aconteceria quando finalmente enfrentássemos aquela batalha? Não havia mais espaço para hesitação. Meus batimentos cardíacos aumentavam em cada passo que Marcos dava em nossa direção. Tânia ficou ao meu lado, seu olhar refletindo uma mistura de medo e determinação, como se ela estivesse se preparando para uma luta que não sabíamos como vencer. A pressão aumentava, e sentia como se o mundo ao nosso redor estivesse escurecendo. Marcos parou a alguns metros, seu sorriso se amplificando de maneira sibilante. Olha só, as duas musiquinhas, achando que podem me ignorar. Sua voz era carregada de desprezo, ecoando nas árvores ao redor. A raiva começou a borbulhar em mim, uma chama intensa que não poderia mais ser sufocada. Ele não tinha ideia do que estávamos construindo. Mas antes que eu pudesse contra-atacar, Tânia pegou minha mão novamente, sua força me surpreendendo e acolhendo ao mesmo tempo. Diga alguma coisa. Sua voz quase falhou, mas havia uma chama de coragem em suas palavras. Você não pode nos fazer nada. Respondi, tentando soar mais forte do que realmente me sentia. Estamos fazendo música, e você não faz parte disso. As palavras saíram como um desabafo, e para minha surpresa, Marcos piscou, surpreendido pela nossa ousadia. Aquilo era novo para ele. Ele sempre tinha sido o controlador, o tirano. Mas agora nós éramos diferentes. O festival estava se aproximando, e por algum milagre as pessoas ao nosso redor começaram a ouvir. Gritos de encorajamento surgiram de diversos pontos da fazenda.
João, a poucos passos, levantou os braços, como se estivesse convocando todos para a nossa defesa. Vamos, meninas! Mostrem a ele! Tânia finalmente sorriu. Um sorriso que iluminou seus olhos e acendeu uma pequena centelha de esperança em mim. Com esse apoio, nos sentíamos mais fortes. Eu olhei para Marcos e, por um momento, ele parecia pequeno, cercado por uma câmara de desconfiança coletiva. Você é só um eco do passado, eu disse, e a revelação ganhou vida naquelas palavras. O festival vai acontecer, e nós vamos brilhar. A multidão ao redor vibrava. Marcos, que antes parecia inabalável, agora tremia, e o sorriso se apagava lentamente de seu rosto. Eu poderia sentir a energia mudando. A música fluía por nossos corpos, e pela primeira vez, ela não era aterrorizante, mas libertadora. Então, num acesso de fúria, Marcos avançou um passo e sua sombra parecia se agrandar. Tânia se contraiu ao meu lado, mas não era hora de recuar. A adrenalina pulsava, e eu respirei fundo. Saia daqui, Marcos! Você não pertence mais a nós. Ele congelou, claramente tentando processar a força que estávamos irradiando. Aquela cena se tornava um marco. Era mais do que apenas sobre o festival agora. Era uma luta pela nossa liberdade, por nosso direito de existir sem medo dele. E quando a multidão começou a cantar, fazendo um coro envolvente, algo incrível aconteceu. A força coletiva fez Marcos hesitar. Ele olhou ao redor e por um segundo pude jurar que vi o pânico em seus olhos. O que fazer? Atacar? Retroceder? Antes que eu conseguisse elaborar um plano, um grupo de mulheres mais velhas da comunidade se aproximou, e uma delas se destacou. Com uma voz mansa, mas firme, ela falou: Marcos, nós não precisamos de você. O que essas meninas estão fazendo é muito maior do que você. E, enquanto minhas esperanças floresciam, uma nova ideia se firmou na minha mente. Não apenas um enfrentamento, mas a possibilidade de uma união. O festival não seria apenas uma vitrine para nossas vozes. Seria um divisor de águas, a chance de reconstruir tudo aquilo que tínhamos perdido. Uma celebração da nossa superação. Mas enquanto a multidão unia suas vozes, Marcos se virou e, num último gesto, desapareceu por entre as árvores. O ar ficou mais leve, mas a batalha estava longe de acabar. Nós tínhamos que transformar essa energia em ação. E algo me dizia que o maior desafio ainda estava por vir, algo que poderia obrigar cada um de nós a encarar seus próprios demônios. O festival se aproximava, e cada segundo contava. Como assegurar que nossas vozes ecoassem e não fossem abafadas novamente? E o que mais Marcos poderia aprontar? A luz do sol começava a se esconder atrás das colinas, tingindo o céu de um laranja profundo enquanto a tensão pairava sobre nós, como uma tempestade prestes a estourar. O festival estava se aproximando, e um misto de ansiedade e esperança pulsava em meus membros. Tânia e eu trocamos olhares, uma reciprocidade silenciosa que dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. Precisamos criar algo que realmente una todo mundo, disse Tânia, sua voz trêmula, mas firme. Nossa música deve falar não só por nós, mas por toda a comunidade. Você tem razão, concordei, sentindo o coração acelerar. Não é só nosso sonho, é de todos aqueles que foram silenciados. O desafio agora era grande. Com Marcos ainda em nossos pensamentos, precisávamos provar a nós mesmas que éramos capazes de erguer nossas vozes. Ao longo das semanas que se seguiram, nos reunimos com outros jovens da comunidade, pessoas que também haviam sido afetadas pelo domínio opressivo de Marcos. Era como se a cada acorde, a cada letra que compunhamos, estávamos tecendo uma tapeçaria de esperança que ressoava em nossos corações. As reuniões eram intensas. Às vezes, nos sentíamos perdidas diante da magnitude do que estávamos tentando realizar. As lembranças dos antigos medos nos acorrentavam como sombras atentas. Mas, em um desses momentos críticos, ouvimos histórias de superação que nos inspiraram ainda mais. Mulheres, homens e crianças trouxeram relatos de resistência, de amor e de uma luta diária que se tornara parte da vida das pessoas. A música é nossa arma, exclamou João durante uma de nossas reuniões. Seu entusiasmo contagiava a todos. Precisamos ser a voz daqueles que não podem falar. Cada ensaio nos enchia de força. As palavras nas canções se tornaram um hino, unindo nossos fardos e esperanças. E cada vez que começávamos a tocar, algo mágico acontecia. Víamos sorrisos se formando entre os rostos de nossos amigos e vizinhos, como se um velho espírito renascesse de dentro deles. No entanto,
Uma preocupação constante pairava sobre nós. O que Marcos estaria tramando? Sabíamos que ele não desistiria facilmente. À medida que o dia do festival se aproximava, começamos a receber ideias de como poderíamos nos proteger dele, caso ele tentasse embaraçar nosso momento. Um dia, ao voltarmos de mais um ensaio animado, encontramos com Dona Celeste, uma das mulheres mais velhas da comunidade. Ela sempre tinha uma história intrigante para contar, algo que ressoava fundo em nossa cultura. Com seus olhos brilhando, ela nos desafiou com um sorriso enigmático. Meninas, lembrem-se que a verdadeira força vem de ter um propósito claro. O que vocês adorariam conquistar neste festival? Naquele instante, um impulso de criatividade nos arremessou em um brainstorming. Precisávamos que a nossa música fosse um espaço seguro para todos, especialmente para aqueles que, como nós, estavam se libertando das correntes do medo. Nosso plano foi se solidificando, uma estrutura que mesclava canções de resistência e celebração. Queríamos que cada pessoa que chegasse ao festival sentisse que tinha um lugar ali. Era o nosso momento, e não poderíamos permiti-lo ser manchado por Marcos ou qualquer outro. Mas à medida que decidíamos como encerrar nosso grande dia, um estrondo distante cortou o ar tranquilo. Olhei para Tânia, e um calafrio correu pela minha espinha. Algo estava por vir, e aquele som ressoou como um alerta. O que foi isso? Sussurrei, já imaginando milhares de possibilidades. A adrenalina subiu em um instante, e eu sabia que estávamos prestes a viver um evento que colocaria à prova tudo o que construímos. O que quer que estivesse se aproximando, estava prestes a mudar nosso curso de maneira irrevogável. E a dúvida pairava no ar, pesada e insidiosa. Conseguiremos enfrentar o que Marcos pode lançar em nosso caminho? A manhã do festival chegou com um céu azul claro, como se o universo estivesse conspirando a nosso favor. O cheiro do café fresco e das flores que cresciam ao redor da fazenda preenchia nossos sentidos, e a expectativa estava no ar. O grupo se preparou, e a música, agora tão íntima e familiar, pulsava em nossos corações. Tânia e eu estávamos nervosas, mas a certeza de que estávamos fazendo algo significativo trazia uma calma inexplicável. Ao olharmos para nossos amigos e vizinhos, percebíamos que o evento não era só sobre nós. Era uma celebração da comunidade, da união e da resistência. Nós havia convidado artistas, músicos e contadores de histórias. Tudo o THV vivíamos e pensávamos se tornava um mural vibrante de vida e esperança. Quando chegamos ao palco, o cenário estava coberto de bandeirinhas coloridas que balançavam suavemente ao vento. As pessoas começavam a se reunir, e eu podia perceber os sorrisos e a animação que enchiam a atmosfera. O ambiente vibrava com um sentimento de pertencimento, e a música que ecoava ao fundo parecia se entrelaçar com as batidas de nossos corações. Mas em meio a toda aquela alegria, uma sombra pairava. Marcos. Ele poderia estar por perto, esperando o momento certo para atacar. O peso de sua presença nos ameaçava de maneira invisível, mas nós não poderíamos permitir que ele nos paralisasse. Nesse instante, fiz uma breve oração silenciosa para que encontrássemos a força que tínhamos trabalhado arduamente para construir. O festival começou, e o calor da recepção foi acolhedor. Os artistas se apresentavam, e as vozes se entrelaçavam numa sinfonia de resistência e amor. Tânia e eu trocamos olhares atentos, um encorajamento silencioso entre nós. Respirar fundo era tudo o que precisávamos antes de subir ao palco. Desde que decidimos compartilhar nossa história por meio da música, sabíamos que era um desafio que valia a pena. Quando nosso momento finalmente chegou, o nervosismo foi rapidamente eclipsado pela determinação. O público estava ali, vibrante, e ao pegarmos os violões, sentia como se o mundo estivesse silenciado. A canção que escolhemos não era apenas uma mistura de notas e letras. Era nossa essência, nossa luta, e principalmente nossa liberdade. As primeiras notas ecoaram pelo ar e as palavras começaram a fluir, cantando sobre a coragem de se libertar das amarras do passado. O público absorveu cada sentimento, e a energia entre nós era palpável. Eu vi lágrimas, sorrisos e esperanças refletidas nos rostos dos outros. Nossa música ressoou como um convite para cada um se unir à celebração. No entanto, em meio à nossa performance, avistei Marcos se aproximando. Ele estava parado na borda da multidão. Seu olhar cínico me anzelava onde eu não queria, mas não poderia deixá-lo roubar aquele momento mágico. Inspirando profundamente, dei um passo à frente e aumentei ainda mais a intensidade do som.
Era hora de mostrar a ele que não houvera espaço para controle em nossa história. Tânia impressionou ao lado, cantando com entrega, e juntos formamos um poderoso exército de vozes contra a opressão. A música tornou-se um escudo, protegendo-nos de qualquer sombra que tentasse se infiltrar. Por fim, a plateia começou a responder, e nós não estávamos mais sozinhos. Era um grito coletivo de libertação. Marcos, percebendo a força que crescíamos, se virou. Não estava preparado para a onda de determinação que se formava a cada acorde. Aquilo não era mais sobre ele. Era sobre nós, sobre a comunidade, sobre as vidas que lutávamos para proteger. Ele caminhou para trás, e eu senti um profundo alívio. Após a canção, a festa continuou, mas uma nova força havia surgido. As histórias começaram a fluir, unindo ainda mais a comunidade. Pessoas que antes se sentiam silenciadas começaram a falar, e antigas feridas começaram a ser curadas com cada palavra compartilhada. A noite se aproximava, e o público ainda estava lá, energizado. O sol se pôs, deixando um brilho dourado sobre a fazenda. E ali, diante de tantas luzes e risadas, percebi que havíamos criado um espaço seguro, um novo lar onde poderíamos ser verdadeiramente nós mesmos. Tânia se virou para mim, os olhos brilhando de felicidade. "Nós conseguimos!" exclamou, enquanto os abraços e celebrações tomavam conta do ar. "Sim! E agora somos mais fortes do que nunca!" respondi, sentindo uma onda de gratidão encher meu coração. Havia certeza em nossa varinha. Não estávamos mais sozinhos. Não só tínhamos derrotado Marcos, mas havíamos unido a comunidade e encontrado a verdadeira essência de quem éramos. Com um último olhar para o festival pulsante de vida, entendi que ali estaria o meu lugar. A liberdade conquistada com amor e apoio era um bem precioso, e como eu sempre sonhei, era hora de finalmente viver pela arte que pulsava em mim. E a vida continuaria pulsando, com um novo horizonte à frente, marcado pela coragem de todas as mulheres e homens que se levantaram juntos. Estávamos prontos para enfrentar o que viesse, abraçando cada consequência e celebrando cada conquista. Afinal, éramos livres. Se você chegou até aqui, sinta esse momento incrível! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Cada ação sua é um apoio valioso que ajuda a espalhar essas histórias de amor e superação. Vamos juntos nessa!